TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. A Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial a intenção de licitação para o transporte coletivo para as regiões do Retiro, Carangola, Roseiral e Jardim Salvador, ou seja, as linhas que são operadas pela Cascatinha. O Supremo Tribunal Federal, STF, manteve a decisão do TJRJ e derrubou a liminar da 4ª Vara Civil de Petrópolis e que não terá o reajuste no índice de participação dos municípios. A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 28 de março, feriado da Semana Santa. Com isso, as repartições públicas vão estar fechadas. E moradores do Ciméria ainda sofrem com os impactos da chuva. E a partir do dia 1º de abril, os moradores de Nova Friburgo que utilizam transporte público para transitar entre os distritos de Lumiar devem estar atentos às mudanças temporárias das linhas de ônibus. O diálogo com o objetivo de manter a população informada em toda a nossa região de cobertura. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e em nossas plataformas digitais que você já bem conhece, em TV Correio da Manhã no Facebook, no YouTube e em nosso site tvc16.com. Não deixe de também nos acompanhar no nosso Instagram, Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, para você ficar antenado sobre tudo que acontece aqui na nossa emissora, a grade de programação, as notícias, as novidades, e também no nosso site você tem acesso aí a tudo que acontece de mais importante aqui na nossa região de cobertura e no estado do Rio de Janeiro, assim como também de todo o país. Nessa quarta-feira vamos começar com o Correio Político. O Supremo Tribunal Federal, o STF, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, e derrubou a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis. E a cidade não vai ter o reajuste no índice de participação dos municípios. Com isso, Petrópolis mais uma vez perde recursos e também a arrecadação do ICMS. A decisão do ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal foi proferida na última terça-feira e suspende a liminar do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que reajustava o índice de participação dos municípios de 1,419% para 4,645%, em que Petrópolis teria cerca de 300 milhões de reais a mais para o orçamento deste ano. O município recorreu em 2023 da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que também suspendeu a liminar da 4ª Vara, alegando que o reajuste acarretaria uma perda na arrecadação da cidade de 288 milhões e de mais 120 milhões ao longo de 2023. No entanto, o desembargador do TJRJ avaliou que o reajuste do índice de participação afetou a arrecadação de outros 88 municípios do estado do Rio de Janeiro e que foi concedido antes da publicação oficial do censo demográfico, o que também acarreta na descontinuidade de políticas públicas, sobretudo aos mais necessitados. Em meio ao processo, a Prefeitura de Petrópolis gastou 32 milhões de reais com o escritório de advocacia Celso Sardinha Advogados, em uma ação contra a GE Selma. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Contas do Estado debateu o processo que apura a contratação e determinou que a Prefeitura apresente todos os documentos relativos à contratação, sem licitação, desse escritório. Caso a Prefeitura não apresente,
todas as informações solicitadas, poderá haver punições. O objetivo era conseguir aumentar o valor recebido pelo repasse do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS. Segundo o município, as mudanças do Declan da GE Selma fizeram com que o município tivesse um aumento de cerca de 20 milhões ao mês na arrecadação do ICMS. E aí a situação é a seguinte: a preocupação agora com os recursos da cidade. Isso porque, a partir do momento da liminar, a Petrópolis então colocou dentro também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, os orçamentos, né, esse recurso de pouco mais de 300 milhões de reais. E, obviamente, isso também entrou também como parte da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Mas agora, com essa suspensão do STF, como que a Prefeitura vai ter esses recursos? Esse é um ponto muito importante durante esse momento, visto que as verbas, né, são disponibilizadas, são encaminhadas conforme o orçamento que a Prefeitura vai ter. E aí, mais uma vez, a Petrópolis, como aconteceu também no ano passado, vai alegar aí uma perda grande na arrecadação do ICMS, e que isso pode afetar diversas questões da cidade. Quando eu falo diversas, é de fato diversas questões. Uma delas, questões das obras, por exemplo. Outra questão é em relação, por exemplo, a que a gente comentou aqui no Correio Petropolitano Debate sobre a Lei Paulo Gustavo. A gente sabe que até hoje as pessoas que tiveram aí os seus projetos aprovados não receberam os recursos. A Prefeitura chegou a encaminhar ali, né, que precisaria realizar uma análise de superávit, o que também agora não deve acontecer, já que essa arrecadação vai cair. Fora isso, a gente tem as outras questões relacionadas aí a outras intervenções na cidade, até mesmo reajustes, enfim. A situação vai ser muito complicada para o município a partir de agora. A nossa equipe questionou, obviamente, a Prefeitura de Petrópolis, mas até o momento nós não obtivemos retorno. Além disso, a gente lembra, né, a Prefeitura gastou 32 milhões de reais para a contratação do escritório de advocacia para conseguir, então, fazer com que tivesse essa arrecadação. Agora, com a suspensão pelo STF, como que isso vai ser revertido, né? A gente lembra que até a justificativa era de que, olha, nós gastamos 32 milhões, mas conseguimos, por meio então da decisão, conseguimos aí reverter 300 milhões, basicamente 10% do que a gente conseguiu. Mas agora a situação vai ser bem difícil. A nossa equipe vai continuar acompanhando essa decisão. E você lembra, ano passado, a própria Prefeitura de Teresópolis também entrou com recurso solicitando aí, né, parte desse índice de participação dos municípios, isso porque também afetava, obviamente, o município de Teresópolis, como a gente apresentou no material, afetou também os outros 88 municípios aqui do estado. E aí, essa situação acabou acontecendo e, mais uma vez, Petrópolis vai perder a arrecadação do ICMS e a nossa equipe vai continuar monitorando, entendendo esse caso para levar até você que está nos acompanhando. Outra informação extremamente importante, mas agora já fora do Correio Político, aqui no Correio Petropolitano Debate, a Prefeitura de Petrópolis publicou no Diário Oficial do município, na última terça-feira, a intenção de realizar uma nova concessão para o transporte coletivo da cidade, né? Ou seja, uma nova licitação. De acordo com o texto do documento, a licitação será para as linhas que operam nas regiões do Retiro, Carangola, Roseiral e também Estrada da Saudade, e que hoje são operadas pela Cascatinha. O prazo da concessão do serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros das linhas licitadas será de 20 anos pelo menos e pode ser prorrogado por igual período através de termo aditivo. Ou seja, se a Prefeitura fizer essa licitação, o contrato, a empresa assume, exemplo, em 2025, ela vai operar na cidade até 2045. O julgamento das propostas vai levar em consideração a maior oferta pela outorga da concessão, ou seja,
aquela empresa que oferecer um valor maior à prefeitura para assumir o serviço é que vai então ficar com a licitação. Nos termos do edital, ao qual estará vinculado também todo o procedimento licitatório com assessoria jurídica e técnica do município e também da CPTrans. No entanto, a publicação ainda não define uma data para a realização da licitação. A nossa equipe também vai continuar acompanhando essa questão. A gente lembra que tivemos também na semana passada uma outra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a operação da Cascatinha aqui em Petrópolis, após também a quarta vara civil de Petrópolis, né, determinar ali a substituição de todas as linhas operadas pela empresa por questões relacionadas à segurança. No entanto, foi mais uma vez essa decisão da quarta vara derrubada. No entanto, e vale lembrar, né, isso não tem a ver com a questão da licitação, mas tem a ver sim com a questão da Cascatinha, até porque o próprio Tribunal de Contas do Estado, a gente lembrou isso aqui também para você no Correio Petropolitano Debate, já tinha apresentado em 2021 a necessidade de realizar uma nova licitação para o transporte público e que é hoje operado pela Cascatinha. Isso porque a empresa entrou em 2005 aqui na cidade sem realizar licitação, também durante a gestão do Rubens Bom Tempo, por meio de contrato. Esse contrato foi de 10 anos, chegou até 2015 e mais uma vez foi renovado quando o executivo, também na gestão de Rubens Bom Tempo, deveria ter realizado uma nova licitação. E como não foi feita em 2024, estamos nessa situação. Ou seja, o próprio prefeito Rubens Bom Tempo colocou uma situação difícil para ele ter que resolver. Afinal, o transporte hoje é muito precário para a população como um todo, principalmente Petroito e Cascatinha, que são as que mais apresentam irregularidades e problemas no transporte. E com isso, a prefeitura vai ter que tomar uma decisão em relação a esse tema. Foi publicado então no Diário Oficial, mas ainda não há uma previsão de quando essa licitação vai acontecer. A nossa equipe também está questionando a Prefeitura de Petrópolis sobre esse tema e a gente traz ao longo aqui da nossa programação para você que está acompanhando a TV Correio da Manhã. Já que a gente citou questões relacionadas aos ônibus, olha só, pelo menos 7 linhas de ônibus de Petrópolis ainda estão com a operação comprometida devido à chuva do último fim de semana. De acordo com o Cetranspetro, as linhas da Petroita afetadas são a 402 Taquara, que está parando no antigo ponto final devido à barreira, 404 Duques, que também está parando no ponto final do Parque São Vicente, 412 Quitandinha, que está parando no ponto final do Parque São Vicente, e 459 Alto Independência, que está manobrando no ponto final do Taquara e descendo pelo Independência, reforçando o ponto final da linha 402. Da Cascatinha, então, quais ônibus estão sendo afetados? No momento, apenas um, que é o da linha 524, Veridiano Félix, que está operando pelo caminho do Fragoso. E já da Turp Transporte, as linhas afetadas são 609, Castelo São Manuel, que não está atendendo a Rua 6, e inclusive a nossa equipe já recebeu reclamação aqui por parte dos moradores. São alguns metros, na verdade, que a população tem que andar por conta, então, dessa interrupção ali da Rua 6. 711, Posse, ele está operando pela BR-040 e a seção do Pedro do Rio nos dois sentidos. E está deixando de atender cerca de 600 metros da estrada União e Indústria por conta da queda de uma barreira. A gente trouxe, inclusive, a queda da barreira ontem aqui no Correio Petropolitano Debate, informação para você. E a linha 701 está atendendo ao trecho de quase 5 quilômetros antes da barreira. Então fique atento, você que precisa ainda, depende do transporte público de Petrópolis, porque ainda há essas localidades afetadas aqui na cidade por conta da chuva e, consequentemente, né, quedas de barreira, de árvores que interditam aí os locais ainda em Petrópolis nessa quarta-feira, o que mostra também a necessidade de uma celeridade maior das equipes para fazer a desobstrução dessas vias, a limpeza dessas vias, para que os coletivos possam operar normalmente. A previsão é que esses horários, né, de dia a dia e os itinerantes sejam normalizados assim que essas ocorrências forem finalizadas. Durante as chuvas de grande intensidade que atingiram Petrópolis nos últimos dias, o túnel extravasor, aquele justamente que teve também tragédia em 2022, dessa vez teve um papel importante
assegurando o escoamento das águas desviando-as do rio Palatino no centro para o rio Piabanha, no Itamaraty, o que permitiu, assim, menos impactos estruturais nas ruas do centro da cidade e também na comunidade do Quissamã, onde o túnel passa subterraneamente. Na tragédia socioambiental que ocorreu em 2022, as galerias do túnel desabaram dentro da comunidade. No local do cedimento se formou uma cratera que colocou casas e vidas dos moradores em risco. Vendo os resultados das obras de reconstrução do túnel, que teve sua primeira etapa concluída em março de 2023, financiadas pelo governo do estado, representantes da Associação de Moradores do Quissamã agradeceram o apoio do governador Cláudio Castro. Assim que foi anunciado que a cidade iria receber um temporal de grande escala, equipes que trabalham na segunda fase das intervenções na galeria do túnel reforçaram os serviços de prevenção, com limpeza, desobstrução das comportas, para evitar que o lixo e outros detritos arrastados pelas chuvas bloqueassem a saída de água. O trabalho ajudou a minimizar os alagamentos e garantiu o pleno funcionamento do extravasor. Na primeira etapa das obras de reforço do túnel, foram realizados os trabalhos de requalificação do fluxo hidráulico para melhor escoamento pluvial e redução dos riscos de alagamento, desobstrução e desassoreamento do piso do túnel. Já na segunda etapa, que está em andamento, equipes técnicas atuam nos serviços focados nas comportas da galeria, no jateamento de concreto nas paredes e no teto, além de realizar a aplicação de resina anticorrosiva no concreto. O investimento nessa segunda fase é de R$ 41 milhões e a conclusão está prevista para março de 2025. Ao todo, a obra recebeu investimentos na ordem de R$ 109 milhões. Fundamental, né, para que a população aí não sofresse ainda mais impactos por conta da chuva do último fim de semana. Vale lembrar, foram sim situações diferentes, né, milimetragens, né, acumulados pluviométricos diferentes, mas que ainda assim mostraram aí a importância dessas obras e que sejam terminadas logo, né? A gente sabe disso, não essa só do túnel extravasor, mas todas as outras obras de contenção que ainda são realizadas na cidade. É fundamental que essas ações, essas intervenções sejam finalizadas para a garantia da segurança da população. Não somente essa segurança, mas também para aquelas pessoas que vêm à cidade. E a minha preocupação hoje, por exemplo, particularmente é quais são os critérios adotados hoje pela Defesa Civil, por exemplo, em meio aos turistas da cidade. Qual que é o trabalho que está sendo feito para a conscientização dos turistas do município? As redes hoteleiras, restaurantes, bares recebem orientação por meio da Defesa Civil para levar justamente esse apoio ao turista? E você vai me questionar, mas Richard, por que você está comentando isso? Pelo simples fato de que a pessoa que vem para Petrópolis, mesmo que ela saiba que aqui pode acontecer alguma coisa, que algumas localidades são de risco, nós temos, por exemplo, os alagamentos no centro da cidade. Então, o próprio turista, em alguns casos, lógico que devem ter exceções, não tem ali, por exemplo, cadastrado o número de telefone, né, o CEP dele, do alerta da Defesa Civil em Petrópolis. Então, obviamente, se aqui está chovendo muito, ele está na cidade, ele não vai receber esse alerta. E quais são os critérios que são passados para esse turista? Como que a Defesa Civil mostra e garante também para o turista tranquilidade? Olha, você pode recorrer a essas localidades, a orientação é você passar por essa região, evitar determinada localidade, por exemplo, como a Coronel Veiga, durante o período de chuva, porque os turistas nem todos conhecem a cidade, nem todos conhecem as vias, as ruas, onde alaga, onde não. E em meio a essa situação de emergência, como nós tivemos aqui, mais de 300 milímetros de chuva nesse último fim de semana, mais especificamente de sexta para sábado, o turista tem que estar bem informado, ele tem que saber o que fazer nesses momentos. Então é importante que a cidade resiliente, que a gente tanto comenta, ela precisa também de um plano de informação para os turistas, para os visitantes. Afinal, a gente não escolhe quando vai chover. E se a gente tem um número grande de pessoas na cidade frequentando o município, é importante que essa pauta ela seja elaborada e pensada não só para o petropolitano, para quem mora nas áreas de risco, mas também para essas pessoas que visitam o município.
Falando ainda sobre isso, a Defesa Civil da cidade então contabilizou até o momento 1.063 registros de ocorrência, sendo 713 deslizamentos por conta da chuva que começou na última quinta-feira, dia 21 de março, e o boletim foi atualizado na última terça-feira. São 95 pessoas que continuam acolhidas no ponto de apoio da Escola Municipal Auto Independência, no qual a Prefeitura de Petrópolis tem até essa quarta-feira para retirar essas pessoas do local. E no bairro, que fica no bairro Independência e que se encontra mobilizado desde a noite do último dia 21 para receber os moradores. Já no abrigo Santa Isabel, no bairro Caxambu, 100 pessoas estão acolhidas no local. Todos os pontos de apoio permanecem em sobreaviso e todos aqueles que necessitarem de apoio serão acolhidos. Até o momento foram 435 vistorias realizadas e o órgão permanece em estado de alerta. O estágio é o quarto estágio, né, de 5 da Defesa Civil. E a gente vai também, inclusive, questionar a Prefeitura de Petrópolis sobre a transferência, né, dessa população na Escola Municipal Auto Independência, já que o Ministério Público, a gente trouxe essa informação também ontem, solicitou, né, a remoção, né, dessas pessoas e a transferência para um local mais adequado, já que há necessidade também dessa população ter um local seguro, mas as aulas não serem suspensas por conta dessa situação. Lembrando que é um ponto de apoio, não um abrigo, são questões diferentes, inclusive foi o que o Ministério Público do Rio de Janeiro também comentou. A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo para amanhã, quinta-feira, dia 28 de março, feriado da Semana Santa. Com isso, as repartições públicas vão ficar fechadas e retornam ao funcionamento normal na próxima segunda-feira, dia 1º de abril. As unidades de urgência e emergência, ou seja, as unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava, além dos hospitais Nelson de Saerpe, o Pronto Socorro do Alto da Serra, o Leônidas Sampaio e o Hospital Cides Carneiro e os espaços do Pedro do Rio e da Posse vão funcionar normalmente. Diante disso, então, por exemplo, Secretaria de Educação, de Fazenda, além de outros, como CPTrans, também vão estar fechados nessa quinta-feira. Falando sobre eleição, a gente sabe que 2024 é um ano eleitoral e a população deve ficar atenta, viu? Porque os cartórios eleitorais fluminenses já iniciaram os contatos com mesários e mesárias para tratar sobre as eleições 2024. Nesse primeiro momento, as servidoras e servidores contactam aqueles que estão cadastrados na base de dados da Justiça Eleitoral, como voluntários e voluntárias para a atuação nas mesas receptoras de votos. O objetivo é confirmar o interesse em participar e os dados necessários para a convocação, que será em meados de julho. Além disso, nessa fase de pré-convocação, as zonas eleitorais verificam se a pessoa voluntária tem algum impedimento legal à prestação dos trabalhos eleitorais, como o exercício de cargo de agente policial ou desempenho de função de confiança no Poder Executivo, entre outras. Na oportunidade, também são divulgadas informações sobre a futura nomeação, como a função eleitoral atribuída e benefícios, bem como sobre a opção de convocação por meio do sistema de convocação eletrônica instituído no TRE-RJ. A Justiça Eleitoral realiza os contatos via e-mail ou telefone, cadastrados pelos eleitores no banco de dados eleitoral. Em nenhuma hipótese é solicitado que os mesários cliquem em algum link por motivo de segurança, para evitar janelas de oportunidade para a atuação de golpistas. Em caso de dúvida quanto à veracidade do remetente da mensagem ou do telefonema, o TRE-RJ recomenda que o eleitor abordado entre em contato com os cartórios eleitorais. Para se inscrever como mesário voluntário, acesse o site do TRE-RJ ou vá pessoalmente em seu cartório eleitoral. O mesário tem direito à folga no serviço público ou privado pelo dobro de dias de convocação, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem. O mesário também tem preferência no desempate em concurso público, quando previsto no edital. Tá aí, né? Então, atenção a essa convocação. Lembrando, ela é oficialmente realizada por e-mail. Verifique sempre o remetente, né? Ou seja, quem está enviando essa mensagem para você. E confira ali, né? Não clique em nenhum link, isso porque, como a própria reportagem apresentou, não necessariamente são links do TRE, né? Do Tribunal Regional Eleitoral. E por isso é importante ficar atento
para não cair em nenhuma tentativa de golpe e acabar fornecendo dados ali em relação aos seus documentos, até mesmo em alguns casos conta bancária. Vale lembrar então, aqui em Petrópolis são 2 cartórios eleitorais, fica um no Fórum, aqui na Avenida Barão do Rio Branco, né, e também um no Centro de Cidadania, em Itaipava, ao lado do CIEP Cândido Portinari. Inclusive, o próprio TRE vai realizar ações itinerantes aqui em Petrópolis, agora no mês de abril. Nos dias 9 e 10 vai ser realizada uma ação, inclusive para atualização aí de dados e mudança de endereço e até mesmo para o cadastramento da biometria. Importantíssima essa questão. 31% dos petropolitanos, né, dos eleitores petropolitanos ainda não realizaram o cadastro da biometria. Esse cadastramento, de acordo com o TRE, tem o objetivo de levar segurança para a população na hora do voto. Então, essa ação vai acontecer nos dias 9 e 10, a partir das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, no CIEP Cecília Meirelles, bem próximo ao terminal de Correias. Atendimento gratuito a toda a população, inclusive os jovens entre 16 e 18 anos que querem realizar aí, né, o seu título de eleitor, fazer a primeira via do título de eleitor, podem também se dirigir a essa ação que vai acontecer. E nos dias, então, 11 e 12, no Colégio Rui Barbosa, no Alto da Serra, também vai acontecer essa ação itinerante de 9 da manhã até às 5 horas da tarde, aberta a toda a população para o cadastro da biometria e também, entre outros serviços, como a gente comentou, a atualização do título de eleitor ou mudança de endereço. Esse prazo segue até o dia 8 de maio. Então, se você precisa fazer alguma alteração, precisa regularizar a sua situação eleitoral, não perca o prazo. Inclusive, algumas medidas você consegue fazer pelo próprio portal do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE. Às vezes é simples, fácil, procura se informar ou liga para o cartório para você realizar aí, né, essas mudanças se necessário. Vale lembrar que esse prazo de transferência de cadastro da biometria, ele se estende até 2026, que é o prazo final, né, que o Tribunal Superior Eleitoral deu aí para os tribunais regionais eleitorais, os TREs, para realizar o cadastro da biometria. Pelo menos por enquanto ainda não há impedimentos caso a população não realize esse cadastro, tá? Apenas a partir de 2026. No entanto, já que é para garantir a segurança, busca um TRE, um cartório eleitoral, para fazer o cadastro da sua biometria. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Tem mais informação para você, não sai daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. Chega o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Afinal, o fim de semana está chegando e como é feriado também, feriado prolongado, é importante saber como que fica então o tempo e a temperatura. Está na tela para você a previsão do tempo para essa quinta-feira, viu? O Instituto Nacional de Meteorologia mantém um alerta de perigo potencial para todo o estado do Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva, então, que pode chegar a 50 milímetros por dia e também possibilidade de chuvas, de vento, perdão, que podem chegar aí até os 50 km por hora. Para essa quinta-feira, então, como de costume, a gente começa por Nova Friburgo e há previsão de chuva forte ao longo de todo o dia e o céu fica parcialmente encoberto. A tendência é de temperaturas estáveis, com mínima de 15 e máxima de 22 graus. Já em Teresópolis, a previsão para esta quinta-feira é de céu com muitas nuvens, chuvas isoladas, tanto no período da tarde quanto no período da noite. E também podem haver pancadas de chuvas isoladas e trovoadas isoladas, viu? As temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 22 graus, bem similar à previsão de Nova Friburgo. Já em Petrópolis, também chove forte nessa quinta-feira e durante todo o dia, com o céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de dia nublado. Já pela manhã, há previsão de pancadas de chuva, trovoadas isoladas e que seguem durante todo o dia. A tendência é de um ligeiro aumento na temperatura máxima e que deve variar então aí as temperaturas entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Em Partido Alferes, nesta quinta-feira, também há previsão de chuva, céu nublado, viu? E trovoadas isoladas. Nos termômetros, as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. E em 3 dias, para finalizar a previsão do tempo dessa quarta-feira para quinta-feira, a temperatura apresenta também uma leve tendência de aumento, variando entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus para essa quinta-feira. No entanto, também há previsão de chuva e possibilidade acompanhada de trovoadas isoladas ao longo do dia. Em todos os municípios aqui da nossa região de cobertura, ventos fracos, a princípio para essa quinta-feira, mas a gente sempre alerta a você que está nos acompanhando. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou então a Defesa Civil pelo número 199. Se você ainda não recebe os alertas da Defesa Civil, cadastre, e para fazer esse cadastro é bem simples, basta você enviar uma mensagem via SMS com o número do seu CEP para 40199 e você vai receber os alertas personalizados para a região na qual você colocou o CEP. A partir do dia 1º de abril, os moradores de Nova Friburgo que utilizam o transporte público para transitar entre os distritos de Lumiar devem estar atentos às mudanças temporárias das linhas de ônibus. A mudança no itinerário, que começaria na última terça-feira, foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 1º,
por conta da previsão de chuvas fortes. Isso se deve às obras que serão realizadas pela empresa Águas de Nova Friburgo na rua 7 de setembro, em Lumiar. Durante o período das 7 da manhã às 5 da tarde, os ônibus das linhas 47 São Pedro, 47A São Pedro via Bocaina, 48 Lumiar e 48A Boa Esperança seguirão no sentido bairro pelo mesmo trajeto utilizado pelo sentido centro. Consequentemente, esses veículos vão passar pela rua Júlio Ambrósio Palmerim, evitando a Praça de Lumiar durante as obras. É importante ressaltar que o tempo necessário para a conclusão dessas obras e a reabertura da via estão diretamente relacionados ao progresso dos serviços realizados pela empresa responsável pela execução. Assim, os passageiros devem estar cientes de que as datas mencionadas estão sujeitas a alterações conforme o avanço dos trabalhos e, em caso de qualquer mudança no cronograma dessas obras e itinerários, é válido consultar os canais de comunicação da Águas de Nova Friburgo e da FAOL. Essa medida temporária tem como objetivo garantir a segurança e a fluidez do tráfego durante o período de intervenção na rua 7 de setembro. Além disso, contribui para a realização das obras de infraestrutura necessárias para a melhoria dos serviços de água na região de Lumiar. Tá, é importante então, você que é morador de Nova Friburgo, né, mora também ali no trecho de Lumiar, no distrito Lumiar, fique atento a essas alterações, começa então a partir da próxima segunda-feira, pode ser que tenha ainda alterações ao longo da semana por conta então desse andamento das intervenções ali na localidade. Mas você sabe, havendo alterações, você aqui no Correio Petropolitano Debate, nos telejornais da TV Correio da Manhã, você tem acesso a todas essas informações. Falando agora sobre Teresópolis, informação importante. A campanha de vacinação contra a influenza 2024 na cidade teve início nesta quarta-feira, 27 de março. Tradicionalmente, a campanha é voltada para o grupo prioritário composto por 16 categorias, estipuladas pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. O adiantamento do início das campanhas se deu em decorrência das chuvas que atingiram a região serrana no último fim de semana, impossibilitando a retirada de armazenamento correto das vacinas, e a população pode se vacinar então até o dia 31 de maio. A campanha foi antecipada pelo Ministério da Saúde para o dia 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. Mas então, por conta das chuvas que atingiram a região serrana, em Teresópolis mais especificamente, a campanha precisou ser adiada aí por mais 2 dias. O foco da campanha é proteger a população do vírus da gripe, principalmente os idosos, as gestantes, os profissionais de saúde e de educação, além de outros grupos prioritários, antes do inverno. Em Teresópolis, a vacinação acontece em todas as unidades básicas de saúde, as UBSs, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, e aos sábados nas unidades da Fonte Santa, Meudon e Rosário, entre 8 da manhã e 1 hora da tarde. A vacina utilizada contra a influenza ou contra a gripe é trivalente, ou seja, apresenta 3 tipos combinados de cepas do vírus, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. O Ministério da Saúde informa que a vacina influenza pode ser administrada junto com outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. E a gente vai colocar então na tela para você os grupos prioritários, inclusive foi divulgado aí pela própria Prefeitura de Teresópolis, e que são os grupos prioritários para qualquer cidade, vale a gente lembrar, né? Esse grupo prioritário ele é determinado pelo próprio Ministério da Saúde, e essa campanha se estende também em todo o país. Inclusive em Petrópolis também começou a vacinação nessa quarta-feira, informação inclusive que nós demos antecipadamente no Correio Petropolitano Debate de ontem. Vamos então aí, ó. Quais são as pessoas, o público-alvo que deve se vacinar contra a gripe? Pessoas com 60 anos ou mais, além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e quilombolas, grávidas e puérperas até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência permanente, também conhecidas como PCD, além de professores da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, trabalhadores da saúde, esse é um público também extremamente importante, afinal eles aplicam a própria vacina, pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social, funcionários do sistema prisional, além da população privada de liberdade.
Além disso, a campanha também é voltada como público-alvo para trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, seja ele urbano ou de longo percurso, como a gente conhece também intermunicipal, enfim, além de caminhoneiros e pessoas com comorbidades. Vale lembrar, para a criança que está indo se imunizar pela primeira vez, são necessárias a aplicação de 2 doses e em um intervalo aí de 30 dias entre a primeira e a segunda aplicação. Basicamente, um intervalo de 1 mês entre a aplicação dessas 2 doses. Você que tem filho, leve filho, neto, sobrinho, e também, claro, se você faz parte desse grupo prioritário que a gente apresentou para você, não deixe de realizar a sua imunização. Extremamente importante manter a caderneta de vacinação atualizada. Os inscritos no concurso público da Caixa Econômica Federal podem pagar o boleto da taxa de inscrição até o dia 5 de abril. A prorrogação da data limite foi anunciada pela banca organizadora do certame, a Fundação SUS Gran Rio, na última segunda-feira. E a data terminava inicialmente no dia 27, ou seja, terminaria hoje. Os valores das taxas variam de acordo com o cargo inscrito. As taxas de inscrição custam R$ 50 para posições de nível médio e de R$ 65 para as de nível superior. Os candidatos que solicitaram isenção total do pagamento do valor da inscrição, mas tiveram um pedido negado em definitivo no dia 21 de março, devem realizar igualmente o pagamento integral até a nova data de vencimento, ou seja, o dia 5 de abril. O pagamento do valor de inscrição até a data de vencimento pode ser feito por boleto bancário, por Pix, pelo QR Code gerado no ato da inscrição ou em qualquer banco, respeitando o horário de funcionamento das agências e dos correspondentes bancários. Vale lembrar, a inscrição só será válida após a confirmação do pagamento até a data do vencimento. Então não deixa para a última hora e não deixe de realizar o pagamento, porque se ele não for realizado, automaticamente vai implicar no cancelamento da inscrição. E mesmo que você pague, por exemplo, no dia 6 de abril, mas eu paguei no dia 6, a partir daquela data, o cadastro automaticamente já está cancelado. Então, atenção, não perca o prazo, ele foi prorrogado, tem aí basicamente mais 1 semana e meia para realizar esse pagamento, ou seja, até a sexta-feira da próxima semana, né? Hoje quarta, quinta, sexta-feira, a sexta-feira da próxima semana, então, é o prazo final para o pagamento da inscrição do certame da Caixa Econômica Federal. Falando ainda sobre o Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro se reuniu na manhã da última terça-feira, ao longo dos demais governadores do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, em Brasília, para tratar da proposta inicial do governo federal para a renegociação das dívidas dos estados com a União. O governador do Rio já vinha dialogando há mais de 1 ano em Brasília sobre o tema e hoje voltou a ressaltar que a medida é mais do que necessária para que os entes não se tornem apenas pagadores de dívidas, prejudicando a prestação de serviços públicos à sociedade. A gente vai acompanhar, inclusive, essa fala do governador durante essa reunião realizada em Brasília na última terça-feira. De 97 para cá, o Rio devia 13 bilhões, pagou 153 e deve 188. No mesmo lapso temporal que a nossa receita aumentou 700%, a nossa dívida aumentou 2.300%. Então, está muito claro que esses indexadores catapultaram as dívidas dos estados e, por isso, eles têm que ser revistos, sim, à luz de que também houveram decisões federais, como a Lei Complementar 192, Lei Complementar 194 e outras leis, Lei Candir, que tiraram recursos dos estados e não houveram compensações. Então, não é uma situação política, mas uma situação onde dos 4 estados, onde a União arrecada mais dinheiro, 3 deles estão em regime de recuperação fiscal. Nós entendemos que se isso não for renegociado, haverá sim um rompimento do Pacto Federativo, onde 3 dos 4 estados que mais a União retira recursos que dividem para o Brasil inteiro, e o 4º, se não tivesse uma economia tão pujante, estaria encaminhando
para quebrar também, que seria São Paulo. Se esses estados quebrarem, o Brasil quebra, porque o recurso, inclusive, que divide para os outros vem desse estado. Se a gente pegar do primeiro ano do regime de recuperação fiscal, que foi 2017, com o Rio de Janeiro para cá, dos 7 estados do COSUD, 5 tiveram redução da folha de pagamento, redução real da folha de pagamento. São, sim, indexadores que fazem a nossa dívida crescer muito acima da nossa capacidade de pagá-las e da nossa capacidade, sim, de continuar entregando políticas públicas de qualidade. Então, é fundamental que essa renegociação aconteça para que os estados não virem em pouco tempo somente pagadores de folha de pagamento e não entreguem mais serviços públicos, que é para isso que nós estamos aqui, que é para entregar serviço público para a sociedade. Então, a gente agradece a sensibilidade do ministro da Fazenda e do presidente da República, que entendem que não são situações nem políticas pontuais, mas são situações que mexem no Brasil inteiro e que destravam, sem dúvida alguma, o país na perspectiva do investimento, se esses 7 estados voltarem a ter condição de investir. Tá aí a gente acompanhando então parte da fala do governador Cláudio Castro, né, mais uma vez salientando aí a preocupação com essa renegociação de dívidas, o regime fiscal e como que isso tem impactado também o estado do Rio de Janeiro como um todo. A gente continua acompanhando esse tema e havendo novas atualizações, a gente traz aqui, a gente consegue até notar um bom relacionamento, a princípio, entre, né, os governadores com o governo federal, na busca e na tentativa de fazer essa renegociação e fazer com que esses estados consigam, mais uma vez, investir em setores aqui no país. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Mais informação para você, não saia daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A nossa equipe vai fazer uma pequena correção para você. Logo no primeiro bloco, nós falamos aqui sobre a decisão do STF que derrubou então a liminar da 4ª Vara Civil de Petrópolis. A decisão não é da última terça-feira, mas sim referente ao dia 21 de março. Apenas a data ali foi informada errada, então a gente traz essa correção para você aqui no Correio Petropolitano Debate. Bom, mudando de assunto, a gente fala agora sobre um outro tema também extremamente importante. Quase 8 milhões de famílias de baixa renda não estão utilizando o direito de pagar a conta de luz com descontos e que podem chegar até 100%. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, dos 24.900.000 famílias aptas a receber a tarifa social de energia elétrica, apenas 17 milhões recebem o benefício, ou seja, quase 8 milhões têm o direito ao desconto, mas não o utilizam. Os dados são da ANEEL, referentes a fevereiro de 2024. Atualmente, a tarifa social é concedida automaticamente para as famílias que estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou seja, o CadÚnico. Caso a família atenda ao requisito de ter renda per capita familiar de meio salário mínimo e ainda não esteja no CadÚnico, a orientação do Governo Federal é fazer o requerimento dos benefícios nos Centros de Referência Social e Assistência Social, o CRAS, disponíveis em todo o país. Os estados onde o desconto é proporcionalmente mais utilizado pelas famílias com esse direito são o Ceará, que aí engloba 87,2% das famílias aptas a receber o benefício, seguido de Paraíba com 79,9%, Alagoas com 79,5%, e os estados com menor utilização são Amazonas, em que 32,7% apenas das famílias aptas utilizam, além de seguir o Distrito Federal com 38,9% e seguido de Santa Catarina com 42,3% apenas que utiliza então a tarifa social. Vale lembrar então a orientação: vá até o CRAS, procure esse atendimento com a documentação necessária, além inclusive da própria comprovação orçamentária da família, para ser inscrito e automaticamente já receber também essa tarifa social, que pode chegar até 100% no valor da energia elétrica. Além disso, como a gente comentou aqui sobre essas questões relacionadas a programas sociais do governo federal, a Caixa Econômica Federal paga também, pagou nessa quarta-feira, o Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social, o NIS de final 9. Esse cronograma segue então até amanhã, quinta-feira, para aquelas pessoas que têm um NIS, o número de inscrição social de final 0. Além disso, a população pode fazer o saque desse valor de R$ 600, mas a gente sabe que por conta aí, de alguns adicionais que são oferecidos pelo governo federal, o valor médio ele sobe para 640, 680, varia de acordo com o mês.
mas esse saque ele pode ser realizado na própria Caixa Econômica Federal, nas lotéricas ou até pelo próprio aplicativo Caixa Tem, onde as pessoas já têm ali automaticamente esse valor transferido. Inclusive, por meio do aplicativo, as pessoas podem fazer o pagamento de contas como de água, luz, telefone, internet ou até mesmo fazer transferências via Pix desse valor. Esse cronograma, a gente sempre lembra, para quem está nos acompanhando, ele sempre acontece nos últimos 10 dias úteis do mês de referência. Então, obviamente, varia de acordo aí com cada mês, afinal, alguns meses tem 30, outros 31. Fevereiro, por exemplo, esse ano especificamente teve 29, o que também altera aí esse cronograma. O Correio Petropolitano Debate dessa quarta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de sempre. A gente volta amanhã, 1h da tarde. E é claro, você é sempre nosso convidado especial. Mantenha os cuidados por conta da chuva, como a gente comentou, ainda há previsão. E em casos de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Amanhã a gente se vê, pessoal. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.